E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a correção das atividades que ficou da semana passada, né? Semana do dia 25 de maio até o dia 29 de maio. Que fez atividades da página 85, número 17, 18 e 19. Na questão 17 ele fala assim, lembrando que essas atividades são relacionadas a sistemas lineares, né? Número 17, ele diz assim: certo motorista abasteceu seu carro com uma mistura de etanol e gasolina, totalizando 40 litros. Sabendo que a quantidade de etanol colocada foi 3 vezes a de gasolina, calcule a quantidade de cada combustível em que com que o carro foi abastecido. Então a gente vai escrever aqui um sistema, né? Então, um sistema, como eu tenho duas variáveis, nesse caso gasolina e etanol, eu vou ter então um sistema de duas equações. Na primeira equação, eu vou escrever uma equação que me dá o total de combustível. Então, eu não sei quanto de etanol ele colocou, vou chamar de E, mais a quantidade que ele colocou de gasolina. A quantidade de etanol e de gasolina deu um total de 40 litros. Então, essa é a minha primeira equação. E aí ele me fala que a quantidade de etanol foi igual 3 vezes a quantidade de gasolina. Então o valor da quantidade de etanol é 3 vezes o valor da quantidade de gasolina. E aí eu tenho a minha segunda equação. Como aqui eu já tenho a minha variável isolada, o que eu vou fazer? Eu vou já substituí-la na primeira equação. Então vai ficar assim, ó, E mais G igual a 40. O valor de E eu sei que é 3 vezes G. Então 3G mais G igual a 40. 3G mais 1G dá 4G igual a 40. E daqui eu vou ter que G é igual a 40 sobre 10, sobre 4, né? 10 não, 10 é a resposta. Que vai dar 10. Ou seja, gasolina foram então 10 litros. E aí, se foi 10 litros de gasolina de um total de 40, etanol foi 30, né? E como ele disse, a quantidade de etanol foi 3 vezes maior do que a quantidade de gasolina. Essa então é a resposta da número 17. Na número 18, a gente não precisa fazer conta. Basta a gente analisar aqui o sistema que ele deu com os gráficos, né? Então o que eu vou observar? Eu vou observar as soluções para esse sistema. Ele já me deu uns sistemas aqui, sistemas genéricos, né? Vamos dizer assim, só com coeficientes. E aí ele fala que a classificação desse sistema. Então aqui eu tenho um sistema possível e determinado, sistema impossível, possível e indeterminado e um sistema possível e também determinado. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai analisar quais desses gráficos corresponde a qual desses sistemas lá em cima. Então vamos lá. Sempre que eu tiver um sistema possível e determinado, que é o caso da letra A e da letra D, eu vou ter o meu gráfico lá, as duas retas se cruzando. Então elas vão se cruzar em apenas um ponto. E aí eu tenho o gráfico na letra, o gráfico 2 aqui e o gráfico 4, né? Os dois se cruzam em um ponto só. E aí como que eu vou saber quem é o A, qual desses gráficos representa o A e qual desses gráficos representa o D? Bom, vai ficar assim, ó. No meu sistema aqui, deixa eu aproximar, ele coloca a minha equação assim, ó, A1, né, que seria um valor numérico, vezes x, mais outro valor numérico vezes y, igual C1, que é um valor numérico aqui. E aí a gente percebe que essas duas equações, elas terminam em valores numéricos diferentes. No exemplo, no sistema aqui da letra D, as minhas equações terminam em zero. E aí o que acontece? Sempre que eu tiver equações terminadas em zero, o meu sistema ele admite uma solução trivial. Então, vou colocar aqui número 18. Estou me fazendo as anotações aqui para ficar mais fácil para vocês. Aqui é um SPD, aqui é um SPI, aqui é um SI e aqui é um SPD também. Só que nesse caso da letra D, como as equações são terminadas em zero,
o meu sistema admite a solução trivial. E o que é a solução trivial? É a solução 0, 0. 0 para x e 0 para y. E aí eu vou saber qual que é o gráfico, porque os gráficos aqui, ó, o gráfico da 2, ele cruza exatamente no ponto 0, 0. Então, o gráfico 2 é solução, é a representação gráfica do sistema em D. Então, o D, letra D, né, é o gráfico 2. Então, já eliminei uma resposta aí. Vou colocar aqui na frente, né? Aqui é o gráfico 2. Então, o D é o gráfico 2. E aí, então, o gráfico 4 só pode ser da letra A. Então, o gráfico 4 é a letra A. São os dois sistemas possível e determinado aí. A letra B, ele fala que ele é um sistema possível, mas indeterminado. Isso aqui acontece quando eu tenho infinitas soluções. E quando eu tenho infinitas soluções é porque as minhas retas elas se sobrepõem uma à outra. É o caso do gráfico 1 aqui, ó. Só tem uma reta e aqui ele fala que R está côngrua a S. O que quer ser côngrua? Quer dizer que a reta S e a reta R e a reta S é uma só. Ou seja, qualquer ponto que eu pegar aqui em cima dessa reta vai pertencer à solução do meu sistema. Então ele é possível porque ele tem solução, mas ele é indeterminado porque ele tem infinitas soluções. Então o gráfico 1 é a representação gráfica da letra B. E aí só sobrou o gráfico 3 aqui, né, para a letra C. E a letra C, ele é um sistema indeterminado. Sistema indeterminado é quando eu não obtenho resposta. E é o caso do gráfico 3. O gráfico 3 eu tenho retas paralelas, né? Reta R, reta S, e ele fala aqui, ó, R paralela a S. Se elas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. E se elas não se encontram, quer dizer que não existe solução para o meu sistema. Então, o meu gráfico, a minha resposta vai ficar assim. A letra A corresponde ao gráfico 4. A letra B corresponde ao gráfico 1. A letra C corresponde ao gráfico 3. E a letra D corresponde ao gráfico 2. Então, essa é a relação que ele queria que você fizesse aí na número 18. Certo? Número 19, ele fala assim, ó, em um depósito foram armazenadas sacas de adubo e sacas de semente totalizando 30 toneladas. Sabe-se que cada saca de adubo tem massa igual a 50. Cada saca de semente é 60 kg. E que o triplo da massa de adubo armazenada é igual ao dobro da massa de sementes. Com base nessas informações, calcule o total de sacas de adubo e de sementes que foram armazenadas no depósito. Então vamos lá, aqui a gente vai trabalhar com o sistema de novo. E aí a gente vai começar então tirando as informações aqui que ele nos dá. Então vamos lá, ele falou que em um depósito foi armazenado sacas de adubo e de semente. Então eu sei que eu tenho aqui adubo e tenho sacas de semente, tá? Então, deixa eu fazer essa observação aqui. Eu vou chamar de adubo e S de semente. E aí ele fala que cada saco de adubo tem 50 kg, né? Ou seja, cada saco de adubo pesa 50 kg. E cada saca de semente pesa 60 kg. Então, cada saco aqui, o peso é de 60 kg. Esse A e esse S vão ser as minhas quantidades, tá? Então, eu não sei quantas sacas de adubo tem, nem quantas sacas de semente tem. Então, o A e o S vai ser as quantidades de adubo e de semente, respectivamente. E aí, ele me fala que o que está armazenado nesse depósito é de 30 toneladas. Ou seja, todo o adubo mais toda a semente vai dar 30 toneladas. E aí, então, a gente vai escrever nossa primeira equação. Então, nossa primeira equação vai ficar assim, ó. 50, que é o peso de cada saco de adubo, vezes a quantidade de saco de adubo, que eu não sei quanto que é, então vou chamar de A. Mais 60 vezes a quantidade de sacos de semente. E isso aí vai dar que é 30 toneladas.
Só que aqui eu estou usando quilogramas, então eu vou ter que usar a mesma unidade. 30 toneladas equivale a 30.000 quilogramas. Uma tonelada são 1.000 quilos, né? Então, essa é a minha primeira equação. 50 vezes a quantidade de sacas de adubo, mais 60, que é o peso de cada saca de semente, vezes a quantidade de sacas de semente, igual ao peso total que ele falou que está armazenado aí, que é 30 toneladas, e eu transformei para quilogramas, ficando então os 30.000. Vamos agora puxar mais informações aqui para gente concluir nosso sistema. Ele fala assim, ó. Nossa próxima informação está aqui, ó. E que o triplo da massa de adubo armazenada é igual ao dobro da massa de semente. Então, vamos lá. Então, o triplo da massa de adubo é igual ao dobro da massa de semente. E aí, como que eu vou escrever essa massa de adubo e massa de semente? Massa de adubo é o total de adubo que tem. Então, eu vou reescrever meu sistema aqui assim. A primeira equação vai ficar igual, né? 50A mais 60S igual 30.000. Certo? E agora eu vou escrever aqui, colocando essas massas. Então, vai ser 3 vezes a massa de adubo é o total de adubo que tem, ou seja, é 50A. Certo? Então, a massa de adubo é o total de massa que tem. Eu não sei quantas sacas tem, mas eu sei quanto que pesa cada saca. Então, a massa de adubo vai ser 50 vezes a quantidade de sacas. Pensando da mesma forma, né? Igual aqui, 2 vezes a massa de sementes. Então, a massa de sementes vai ser 60 vezes S. E aí eu tenho agora o meu sistema montado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver ele usando o método da adição. Então, o que eu posso fazer? Eu vou reescrever todo mundo. Eu vou passar esse, como eu tenho aqui em cima, A e S. Ou melhor, vamos fazer de outra forma. Vamos fazer substituindo mesmo. Então, vou organizar meu sisteminha aqui para a gente resolver esses valores. A gente tem lá então em cima 50A mais 60S igual a 30.000. A de cima só repetir. 3 vezes 50, isso aqui dá 150. A igual a 2 vezes 60 dá 120, né? 120 S, que é a semente. E aí agora a gente vai resolver esse sistema. Vamos resolver isso aqui por substituição. Minha primeira equação aqui é a equação 1 e a equação 2. Então eu vou pegar aqui minha equação 2. Equação 2 é a equação aqui de baixo, né? Que é 150A igual a 120S. E aí eu vou isolar uma das letras. Vou isolar o A aqui porque ele já está do lado de cá, né? Então vamos isolar ele. 120S dividido. O 150 está multiplicando, vai passar dividindo, né? 150. E aí eu vou ter então que posso cancelar 0 em cima e 0 embaixo. 12/15 de S. Então, 12/15 de S. Esse é o meu valor de A. E aí agora o que eu vou fazer? Eu posso simplificar isso aqui ainda para ficar mais fácil de eu trabalhar, né? 12/15 dá para eu simplificar por 3, fica 4/5 de S, tá? E aí eu vou usar esse valor aqui. Esse valor é o valor de A. Então eu vou pegar agora a minha primeira equação aqui, ó, e vou trocar o A por esse valor que eu encontrei aqui, é o método da substituição. Peguei a segunda equação, isolei uma letra e aí vou substituir lá na primeira equação. Então vai ficar 50 vezes o valor de A, que é 4/5 de S, mais 60S igual a 30.000. E aí vou resolver isso aqui. 50 por 5 dá 10.
E 10 vezes 4 dá 40. 40S mais 60S igual a 30 mil. 100S aqui igual a 30 mil. E aí eu vou ter então, posso cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Eu vou ter que S é igual a 300, né? Então tem 300 sacas